Antes de mais nada, eu gostaria de desejar um Feliz Natal a todos! Natal é ou não é a melhor época do ano? E não é difícil saber por quê. Bom, tem enfeites, luzes em todos os lugares. Às vezes a gente sai de casa só para ver os enfeites de Natal. Nas casas, nos bairros, nos prédios, nos parques de São Paulo. Só por isso o Natal já vale a pena. Mas aí costumamos celebrar tanto a véspera quanto o dia nos reunindo com os nossos familiares. Isso sempre gera boas memórias. Tem amigo secreto, às vezes você ganha um presente não tão bom, às vezes o presente é bom. Gente, vamos caprichar no amigo secreto esse ano. E obviamente tem a comida. E aí alguns liberam o animal interior e comem como nunca na vida. Eu acho que pro Bagatim todo dia é Natal, pela forma como ele come já. Mas no Natal alguns superam. E aí são as melhores comidas do ano, que só tem no Natal. Peru, Chester, panetone. Alguns não abrem mão do feijão mesmo no Natal. Aí tem o pote de sorvete, que tem feijão. Natal é uma época incrível, irmãos. O problema é que para cada vez mais pessoas no mundo, o Natal é só isso. O Natal é só isso. É estar com a família, o que é bom, comer, o que é bom, enfeites, só. E por isso que mais e mais o Natal se torna uma data vazia no mundo. Nem para todo mundo o Natal vai ser uma época feliz. Na verdade, para muitas pessoas é a época mais triste do ano. Porque nós temos pouco a pouco perdido o sentido do Natal. O termo Natal vem de nascimento. Então, para aqueles que não sabem, e eu digo isso não sendo sarcástico, mas muitas pessoas têm esquecido que o Natal serve para celebrarmos o nascimento de Jesus. Isso tem se perdido. E essa é a essência do Natal. Então, se tem algo importante para nós como cristãos, no culto de Natal, é poder olhar para a palavra de Deus e resgatar convicções sobre Jesus Cristo. Desde quem foi Jesus e o que ele veio fazer aqui na terra por nós. E pensando nisso, o que eu quero fazer no culto de hoje e na semana que vem, no culto de Ano Novo, é estudar com a gente 2 capítulos desse livro em cada culto. São 4 capítulos no total. Eu acredito que todos nós já recebemos ao longo desse ano o livro da série de estudos de Jesus, que é um livro novo no nosso movimento de igrejas. Então, cada igreja no mundo inteiro recebeu esse livro aqui. Se você não tem esse livro, fala ainda hoje com o seu líder de região ou com o Ian e a Olímpia. Eles podem te dar esse livro. Cada discípulo da igreja vai receber de graça. E a ideia, irmãos, é a gente poder ter mais uma ferramenta para estudar a Bíblia com os nossos familiares e com os nossos amigos, seja da faculdade ou do trabalho, que não tem fé em Jesus. Então esse livro é para isso, para ajudar os nossos amigos, familiares que são ateus ou agnósticos. Ou até creem em alguma coisa superior, mas não sabem o que é. Então nós queremos ensinar para o mundo quem foi Jesus. E é alarmante pensar nisso. Tem uma pesquisa recente em São Paulo que mostrou que 30% dos jovens, eles se consideram sem religião. Isso já supera o número de jovens que se consideram católicos ou evangélicos, por exemplo. Então é alarmante o crescimento do ateísmo no mundo. Isso deixou de ser algo só dos intelectuais nas universidades. Hoje, você vai ver no Natal, hoje, amanhã e nos próximos dias, talvez seus sobrinhos não tendo fé em Jesus mais. Talvez alguns dos seus tios, familiares queridos, ou até filhos, filhas,
de alguns que estão aqui nessa sala já não têm fé em Jesus. Então, é extremamente importante que nós tenhamos munição para poder ajudar essas pessoas que estão na nossa própria família já. Então, sem mais delongas, hoje a gente vai fazer os 2 primeiros estudos da série de Jesus. Estão comigo, igreja? Se você está com um livro, você pode acompanhar comigo. E o que eu vou fazer aqui é um resumo de cada um desses 2 capítulos. O primeiro capítulo, então, o tema do nosso culto de hoje é a série de Jesus, parte 1. E o primeiro ponto que nós vamos ver hoje no nosso sermão é sobre a existência de Deus. Nós sabemos que Jesus é Deus, isso vai ser assunto para a semana que vem. Mas o primeiro ponto que nós precisamos saber como plantar a semente é sobre a existência de Deus. E muitas pessoas que se julgam mais racionais, elas não creem em Jesus. Então vamos apelar para aquilo que elas valorizam, que é a razão, para poder dar argumentos que levem elas a crer na existência de Deus e de Jesus também. Nós vamos ver 3 argumentos principais hoje, bem brevemente. O primeiro é o argumento cosmológico. Eu já vou explicar o que é isso. A gente vai ver também o argumento teológico para a existência de Deus e o argumento antropológico. Esses são os 3 argumentos desse primeiro estudo. Primeiramente, o argumento cosmológico. Cosmologia vem de cosmos, ou seja, é o estudo do universo. Uma das memórias mais afetivas que eu tenho na minha infância, na época do Natal, é quando eu passava os natais com a minha família lá no interior de São Paulo, onde eu nasci, Araraquara. Eu sei que a igreja de São Carlos está aqui com a gente hoje. E a igreja de Campinas também do interior. E uma das minhas principais memórias é quando eu ia para o interior à noite. Aí eu abria a janela do ônibus e eu via o céu estrelado. Ou mesmo na casa da minha avó, eu olhava para cima e eu via o céu repleto de estrelas. Acho que todo mundo aqui já teve essa experiência. Se você não teve, eu te desafio aí no interior, amém? E aí você vai ver uma das maiores evidências de Deus. Você olha para o universo, só na nossa galáxia são 200 bilhões de estrelas. E no universo se estima que tenham mais de 2 trilhões de galáxias. É muito imenso o universo, é muito grandioso para estar aí por acaso. Porque quais são as opções possíveis? Primeiro, o universo criou ele mesmo, sozinho e espontaneamente. Segunda opção, o universo sempre existiu, ele nunca foi criado. Nem a ciência acredita nessa hipótese. A terceira é que existe um ser onipotente, todo-poderoso, que veio antes do universo, existia antes de qualquer outra coisa e criou ele. Esse é o argumento cosmológico. Esse ser nós chamamos de Deus. O Deus da Bíblia, o Deus todo-poderoso. Ele é o Criador. E de verdade, você não precisa de um argumento muito mirabolante para ter convicção nisso. A própria Bíblia fala em Romanos 1:20. Eu vou ler um pouco rápido as escrituras. Se você tem o livro, é fácil de acompanhar, porque elas estão aqui já. Se não, você anota e lê com calma as referências. Romanos 1:20 fala: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. A Bíblia mesmo afirma: você quer provar a existência de Deus para alguém? Mostra para ela o céu, as estrelas, ou a natureza, a criação, os animais, as aves, mesmo o ser humano. Tudo isso é muito complexo para ter sido criado por acaso. Para pensar que fascinante é ver Deus em cada coisa ao nosso redor. Um professor meu de história do ensino médio falava o seguinte:
Eu não tenho fé suficiente para ser um ateu. Para olhar para tudo isso e acreditar que está por acaso. E era de história ainda, o professor. O que é mais louco ainda. Então, o primeiro argumento da existência de Deus é o argumento cosmológico. O segundo argumento é o argumento teológico. E aí existe algo que chama a teoria do designer inteligente. Eu vou explicar isso. Todo mundo aqui tem um celular, eu imagino. Você deve ter notado que cada vez mais o celular, ele é inteligente. Por isso que a gente chama até de smartphone. Smart é inteligente em inglês. Então é o celular inteligente. Amém. Tá certo, teacher? Cadê a Olímpia? Tá certo? Tá certo. Ela falou que é isso mesmo. Então, mas é muito louco o que o celular pode fazer. Não é só mais ligação. Você fala com o seu celular e ele responde. Sei lá, hoje em dia acho que o celular já é psicólogo também. Você fala que tá triste, ele vai te animar de alguma forma. Tem a Siri, né? Tem mais, Alexa, tem o Google. Você pede a previsão do tempo, ele fala, hoje vai ser nublado, hoje leva um guarda-chuva, sei lá, vai chover. Ele fala com você realmente, não é? É inteligente. Agora, qual é a chance disso aqui ter sido criado espontaneamente por acaso? O que compõe um celular? Você tem aqui vários metais, por exemplo, alumínio, você tem silício, você tem cobre, você tem ouro, que fazem os componentes do celular. Você tem o vidro, que faz a tela, aí para fazer o vidro tem vários outros elementos, areia, etc. Imagina um caminhão com cada um desses elementos, vários caminhões, na verdade. Você tem um caminhão de cobre, um caminhão de alumínio, um caminhão com vidro, um caminhão com todos os elementos, plástico. Imagina que todos esses caminhões se chocam. E desse choque tem uma explosão e aí surge o celular. Qual é a probabilidade disso? Então, de novo, o argumento do meu professor, eu preciso ter muito mais fé para não acreditar em Deus do que para acreditar. Você acha que é por acaso, é espontâneo? Qual que é a chance de se passarem milhões de anos e do nada isso aqui existir por acaso? Agora, você é mais ou menos complexo que o celular? Você é mais complexo. Você é mais ou menos inteligente que o celular? Eu espero que mais. Então, se algo complexo precisou de um criador, que somos nós, mais inteligente, isso implica que para um ser inteligente ter sido criado como ser humano, você precisou de um criador inteligente, que é Deus. Amém? Esse é o argumento teológico, o argumento do designer inteligente. E por último, existe o argumento antropológico. A antropologia é o estudo do homem. E se você parar para pensar, desde Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, a Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nenhum outro animal na face da terra, não que o homem seja um animal, amém? O homem é a criação de Deus, amém, irmãos, por favor. Nenhum animal, nada na criação foi feito à imagem de Deus, a não ser o homem. Então nós fomos feitos à imagem de Deus. E o que leva a gente a crer que Deus existe através desse conceito? O homem é o único ser no universo dotado de discernimento moral. Deus criou uma ética universal que rege cada ser humano na face da Terra. Então não importa se você está aqui no Brasil, se você está lá na China, ou na Rússia, ou em qualquer lugar do mundo, matar alguém é universalmente errado. Todo mundo crê nisso. E nós sabemos discernir também certo e errado. A Bíblia diz em Romanos que Deus nos dotou de consciência. E ora a consciência nos acusa, ora nos defende. Então isso nos leva a crer que existe um Criador que colocou essa moral através da nossa consciência dentro de cada um de nós. Tem uma citação aqui de Allen Webster, que compara o ser humano com outro ser da criação, que é o cachorro. E ele fala, nenhum cachorro perde a noite de sono pensando,
Eu não deveria ter sido tão cruel com aquele gato. Amanhã eu vou fazer melhor. Eu vou explicar isso bem porque eu tenho um cachorro. Há 2 meses atrás, a nossa cachorra, a nossa cadela, chama Happy. Ela é muito fofinha. Se você vê nas fotos, ela é muito fofa, mas ela é traiçoeira também. Então, 2 meses atrás, o Valdir estava em cima dela, abraçando ela e falando com vozinha fina. Eu vou expor ele, para ele não cometer esse erro de novo. E a Bia falou, Valdir, ela vai te morder, não faz isso. Porque, sei lá, talvez ele estava pesando sobre ela. E daí não deu outra. 2 segundos depois, ela abocanhou o nariz dele. Irmãos, ela grudou e não soltou. E quando ele, sei lá o que ele fez nela, ele bateu nela, abriu a boca dela, ficou um furo no nariz dele. O dente dela abriu um buraco enorme. Começou a sangrar, e só parou de sangrar no dia seguinte, para vocês terem ideia. E eu não imagino que a Happy depois ficou com remorso, sabe? Como, eu sei que ele foi meio chato, ficou em cima de mim, me irritando, mas eu não deveria ter feito isso, sabe? Eu preciso evoluir como cão. Preciso ser mais maduro, mais paciente. Não, se ele fizer isso, ela vai fazer a mesma coisa de novo. Mas como ser humano, Deus nos deu essa capacidade de fazer um julgamento moral sobre as nossas ações. Através da consciência, mas ainda mais através da palavra de Deus. E para mim, a maior prova da existência de Deus e que a Bíblia é a verdade é o pecado. Porque quando você peca e faz o contrário do que a Bíblia fala, você se sente vazio. Você sente algo faltando. Você sabe que o que você está fazendo não é certo. Egoísmo, orgulho, amargura. Você sabe que nada disso é certo. E sabe por que você sabe disso? E qualquer outra pessoa do mundo sabe disso também? Por Deus. Essa é a evidência de Deus. E quando você se arrepende, faz o que a Bíblia fala, segue as escrituras que a gente já vai ler agora, você se dá conta que Deus existe também. Porque a Bíblia funciona. Você tem dúvidas da existência de Deus? Ou que a Bíblia é verdade? Eu quero te dar um desafio hoje. Pratica. Pratica e me fala depois. Qual que é a conclusão que você vai chegar? Mas a conclusão vai ser a mesma de cada um de nós. Não existe outro caminho. Não existe outra explicação para estarmos aqui, a não ser Deus. Primeiro ponto de hoje, a existência de Deus. Sim, Deus existe. E uma prova maior do que o pecado não é a maior prova. Tem uma prova ainda maior, que é o nosso segundo ponto de hoje. E último, o amor de Deus. O amor de Deus é a prova irrefutável de que Deus existe. E nesse Natal eu quero te dar um desafio já, quando você estiver com a sua família. Ama a sua família como nunca antes você amou. Não seja aquele cristão fanático, chato, que só fala do mesmo assunto, quer ficar rebatendo as pessoas. Isso não ajuda. Porque, infelizmente, a maioria das pessoas não busca a verdade. Mas, universalmente, todo mundo busca o amor. Todo mundo quer ser amado. Então, Deus é tudo o que você sempre quis. Você e eu sempre quisemos ser amados. E a gente busca isso, essa é a evidência, a gente busca isso em coisas. A gente busca isso em pessoas, em relacionamentos. Talvez no casamento, no namoro, ou mesmo na nossa família. E a gente não consegue se sentir amado até ter um relacionamento com Deus. E esse é o ponto. Muitas pessoas fazem a pergunta errada quando elas não entendem que Deus existe. Elas falam, me prova que Deus existe então. Não faz sentido essa pergunta. Vou dar um exemplo. Eu e Bia completamos esse mês 5 anos de casado, pela graça de Deus. Deus é bom.
E eu amo minha esposa. A questão é, eu como engenheiro, muitas vezes quero provar o meu amor com uma fórmula matemática. E a fórmula é essa. Olha, eu limpei o banheiro, eu fiz o café e eu fui passear com o cachorro. Como que você não entende que eu te amo? Não é óbvio, ó. Soma essas 3 coisas. Então, banheiro, mais café, mais cachorro é igual amor. Se você tentar isso com a sua esposa, eu te garanto que não vai dar certo. Não é? Tô errado, esposas? Acho que não, né? Por quê? Porque a linguagem de amor da maioria das esposas é passar um tempo de qualidade com seu marido. É ser ouvida, não é? Não é fazer o café, é tomar o café. E falar com a pessoa. Sentir que ela está dando atenção, que ela se importa, que ela é sensível. Não só isso, você quer encorajar a sua esposa, como ela se sente amada. E aí não é uma equação. Só que se você desvenda o mistério, ela vai se sentir amada. Você precisa dar o coração para o relacionamento. Você não prova que o amor existe. Você dá o seu coração e você vê que ele existe. Com Deus é a mesma coisa, você não prova que Deus existe. Você dá o coração, você constrói um relacionamento e aí você vê que ele existe. Você não prova, você constata. É diferente. Estão comigo? Então, quando você entende que o que o ser humano busca é o amor, e você vê o amor de Deus, que Jesus nasceu não para você comer um panetone na ceia de Natal, não para você ganhar um presente, que você queria uma bicicleta, não sei. Jesus veio para você ganhar a vida eterna, a salvação, o perdão dos seus pecados, e para isso, ele morreu por você na cruz. E quando você se dá conta desse amor, tudo começa a fazer sentido. Então, meu desafio para você na ceia de Natal é: ama a sua família. Seja a primeira Bíblia que a sua família vai ler, através do seu amor. Seja o primeiro Jesus, que talvez os seus familiares que não acreditam em Deus vão conhecer, através do seu amor. Só ama. Porque qual é a verdade, irmãos? O mundo está vazio de amor. Você não acha amor no mundo. Honestamente, olha para o seu trabalho. Você acha que alguém te ama lá profundamente, daria a vida por você? Na sua faculdade, você acha que seu professor que te reprovou? Tá, não vamos falar disso, é Natal. Mas você acha que seu professor, ele daria a vida por você? Alguém da sua sala de aula daria vida? Mesmo alguém da sua família, talvez te ama, talvez um ou outro da sua família, mas daria a vida pelo pior de você, pelo seu pecado. É isso que Jesus fez. Então, quando você vê um mundo vazio de amor, mas quando você vê os discípulos, que são reconhecidos por amar como Jesus amou, amando sacrificialmente, amando mesmo sofrendo injustiças, amando mesmo quando não tem razão para amar, isso impacta o mundo, irmãos, de uma forma que a gente nem compreende. Mas para isso, você precisa estar firme no seu relacionamento com Deus. Eu quero resumir o estudo, depois você pode ter no seu tempo com Deus de forma mais completa. Em essência, o estudo 2 é o estudo de buscando a Deus. E a gente já fez aqui nos cultos. Mas nós sabemos que biblicamente tem 2 formas de buscar Deus. A primeira em Jeremias 29, versículo 11. Aí fala: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então, a primeira forma de ter um relacionamento com Deus é orando a Deus. Mas não orando de qualquer forma, não é orando com sono antes de dormir. Não é orando só antes de comer. Não é orando rapidinho antes de vir para o culto. É orando de todo o coração. E só assim a Bíblia promete que você vai encontrar Deus.
Agora, no fim do ano, é uma época boa para descansar, estar com a família, desfrutar. Mas, irmãos, você não pode esquecer, não podemos esquecer, que o mais importante é dar todo o coração para Deus. Esse é o melhor presente de Natal que você pode dar para Deus. A segunda forma de buscar Deus está em Atos 17:10. Fala, logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus e também um bom número de mulheres gregas de elevada posição e não poucos homens gregos. Então, todo relacionamento é uma via de mão dupla. Você fala e você ouve. E com Deus é igual. Você ora, a Deus fala com Deus e você ouve. Quando nós lemos a Bíblia, nós estamos ouvindo as próprias palavras de Deus. Então, agora tem que ser uma época do ano que nós vamos nos dedicar mais à Bíblia, não menos. Mais à oração e não menos. Vamos ser bereanos. Aqui a Bíblia fala que os bereanos, eles examinaram todos os dias as Escrituras, porque eles estavam céticos. E ainda assim, Deus chama eles de pessoas com coração nobre. Mas por quê? Eles não usaram o ceticismo e as dúvidas deles como uma desculpa. Eles foram atrás, examinaram as Escrituras e eles creram no final. Então, o que nós temos que ter em mente? Os argumentos cosmológicos, teológicos, antropológicos e por aí vai. Tem muitos argumentos racionais para tentar mostrar uma evidência da existência de Deus. Mas no final do dia vai ser só uma evidência. Deus fez de propósito. Deus pensa, ele é poderoso. Ele poderia ter criado uma fórmula ou uma forma de provarem a existência dele cientificamente. Mas eu acredito que isso nunca vai acontecer. Por mais que a ciência evolua, nunca vai ser provada a existência de Deus cientificamente. E por quê? Porque Deus quer um relacionamento. Então, isso vale para um ateu, para um agnóstico, isso vale para nós hoje, irmãos. Você só vai encontrar Deus se você abrir a sua Bíblia, examinar profundamente ela, se você orar a Deus e fazer isso de todo o seu coração. Para terminar, eu quero reler para muitos aqui a primeira escritura que alguém leu para você, possivelmente, quando você nem era um cristão ainda. Quando te convidaram para estudar a Bíblia, e é Salmo 119. E eu quero perguntar, se você tem vivido essa escritura hoje. Não importa o quanto você diga que sabe a Bíblia. Você só sabe o que você pratica. E Salmo 119 fala isso, versículo 1 e 2. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não se engane. Ainda que seja um bom tempo, o Natal agora com a sua família, não é o que vai te fazer feliz. Ainda que seja bom comer comidas que a gente gosta, não é o que vai te fazer feliz. Não é o descanso que vai te fazer feliz, ou as férias. Não é viajar que vai te fazer feliz. Só tem uma coisa que pode te fazer feliz. Isso vale para você, para mim, para qualquer pessoa que ela acredite em Deus, que não acredite. A felicidade não vem em receber. E é isso que o mundo tem nos ensinado. Que o Natal é sobre receber. O Natal e a vida cristã é sobre dar. Por isso Jesus mesmo disse em Atos, há mais alegria em dar do que em receber. E esse é o espírito do Natal para um discípulo de Jesus, para um homem e uma mulher de Deus. Lembra que você está com a sua família para dar, para amar. Lembra que você recebe de Deus. E quando você dá todo o coração para Deus, Deus te dá a felicidade em troca. Uma felicidade que só alguém que tem um relacionamento com Ele pode ter. Para terminar, eu queria ilustrar esse conceito com algo que eu aprendi na faculdade de engenharia elétrica anos atrás. Então, não é muito fácil, mas vamos ver se vocês acompanham. Vamos ver se eu tenho uma boa didática aqui. Isso aqui é uma extensão.
Eu vou explicar agora para vocês como funciona uma extensão. O que acontece? Você tem um lado que você liga na tomada. A tomada é a fonte de energia, certo? E aqui você tem o outro lado, que você coloca o seu pisca-pisca, por exemplo. Tá vendo? Esse pisca-pisca está ligado numa extensão. E a extensão está ligada na tomada. Deu para acompanhar até aqui? Parece fácil, mas não se engana, porque a gente facilmente confunde as coisas. O que a gente tenta fazer nos natais, em geral? Isso aqui, ó. A extensão é você. O que você vai ligar nela são as pessoas, seus familiares, seus amigos, seus colegas de trabalho, que você quer ensinar sobre Jesus, para que sejam discípulos um dia. E a fonte de energia tomada é Deus. O que acontece se você tenta levar conhecimento de Deus com as suas próprias forças? Com a sua razão puramente, seus argumentos? Acontece nada. Isso aqui não tem poder. Agora, se você liga isso aqui na fonte que é Deus, se você dá todo o seu coração no seu relacionamento com Deus, não põe o dedo aqui não, porque sai poder, amém? E quem você coloca? E quem você ligar aqui vai estar diretamente conectado com o Criador. Família, que esse seja o nosso espírito nos próximos dias. Eu não tenho dúvidas que Deus quer usar cada um aqui para ser uma luz poderosa para as trevas que vivem o mundo, para as trevas que vivem sua família. Jesus mesmo disse que nós somos a luz do mundo. Então, com isso, eu quero desejar um Feliz Natal a todos. E para Deus seja a glória.